distante, havia um profeta chamado Samuel. Olha só como ele é lindo! Desculpa, voltemos à história. Há muito tempo atrás, numa terra distante, havia um profeta chamado Samuel. Ele tinha uma missão quase impossível: encontrar um novo rei que substituiria o rei Saul, que, sabe, gente, não estava mais agradando o coração de Deus. Parece que o profeta encontrou, bateu na porta e Jessé pediu que o profeta entrasse. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel, não considere sua aparência nem a sua altura. Eu, o Senhor, o rejeitei. Eu não vejo como o homem. O homem vê a sua aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: ai, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse também: não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé lhe respondeu: eu ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nós não tomaremos o nosso lanche enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, que boa aparência, lindinho demais. O Senhor disse a Samuel: Samuel, este é o meu escolhido, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Depois disso, Davi retornou ao seu trabalho para cuidar de suas ovelhinhas. Passou-se algum tempo e houve uma grande batalha contra o povo filisteu. Gente, vocês nem imaginam como era grande o guerreiro que gritava, provocando o povo de Deus. Ele tinha por nome Golias. Ele era enorme, assustador, amedrontador, e ele bradava em voz alta: escolha um homem e desça até aqui para duelar comigo. Se este homem conseguir me ferir, seremos os teus servos. Mas se acontecer o contrário, todos vocês nos servirão. Alguém? Estava de um lado o exército filisteu, do outro o exército do Deus vivo. E eles estavam com tanto medo que se ouvia bater os seus esqueletinhos. O negócio era muito sério. Ele, o gigante, amedrontava e ele desafiou um guerreiro para lutar com ele. E olhando para os nossos soldados, não havia quem se habilitava. Mas lá na casa de Jessé, o pai de Davi, ele tinha algum de seus filhos nessa batalha.
E ele mandou chamar Davi para levar um lanchinho para o seu filho e ver se estava tudo bem. Quando Davi chega ao campo de batalha, entregou o lanche para seus irmãos e ouviu um boato de que quem derrubasse o gigante seria presenteado pelo rei com muitas riquezas. E tem mais, e daria sua filha por esposa. Davi gostou da ideia e resolveu enfrentar esse gigante filisteu. Foi até o rei Saul e disse: Não fique triste, rei Saul. Hoje eu me coloco à disposição para lutar contra esse gigante. Este menino vai virar um pastel nas mãos de Golias. Meu filho, você é apenas um menino. Agora ele não, ele já é um duelista há muito tempo. Isso não vai dar certo. Meu rei, vou lhe contar uma história que vai te convencer. Um dia eu estava cuidando das ovelhas de meu pai e veio um leão para devorar uma delas. Eu segurei o leão pela barba e o matei. Em outro dia, eu estava cuidando do rebanho e então apareceu um urso enorme. Eu segurei com força, o derrubei e o matei. Deus me livrou do urso e do leão. Ele também me livrará desse filisteu. Como Saul não tinha ninguém para enfrentar o gigante, pediu que um soldado trouxesse rápido uma armadura. Ai, mas meu Deus, não tinha uma armadura que desse em Davi. Ele não era guerreiro, ele era pastor de ovelhas. Ah, mas quer saber? Davi pensou: eu vou com o que eu tenho. Ele tomou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e colocou no seu alforje de pastor. E com todas essas armas foi ao encontro do filisteu. Quando Davi se aproximou, ele disse: você vem com espadas e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Nessa hora, Davi escolheu uma das suas pedras, pegou sua funda, girou, mirou no cabeção de Golias. Enquanto Golias ria, Davi olhava o cabeção de Golias e pensou: ah, não dá pra errar, senhor. Lançou a pedra e o gigante caiu no chão. Todos os soldados se levantaram. O menino subiu em cima do gigante morto e houve um brado de vitória. Todos levantaram Davi e ficaram muito felizes. Passou-se muito tempo. Davi passou por muitas dificuldades, mas a palavra do Senhor se cumpriu. Chegou o grande dia da coroação. Davi foi coroado como rei. E a primeira cidade conquistada foi Hebrom. Pessoal, muitas outras histórias aconteceram na vida de Davi. Porém, o mais importante é que Davi acreditava que Deus sempre estaria com ele. E agora, o rei Davi se retira com o seu povo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para aplaudir os nossos atores, gente? Glória a Deus. Aleluia, muito bom, tá bom, tá joia. Esse é o meu garoto, você viu, né, minha? De manhã, ele fez essa peça no Cu da Manhã e ele não segurou a mão da princesa. Aí na hora do almoço lá em casa ele falou: e aí papai, eu seguro ou não seguro? Eu falei: lógico que você segura a mão da princesa, que aí ela vai ser sua. Ele segurou a mão da princesa, glória a Deus. Queridão, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Livro do profeta Samuel, capítulo 17. Hoje eu contei aí com a ajuda maravilhosa dos pequeninos, porque nós vamos pregar exatamente sobre esse capítulo que fala, que retrata aquilo que nós vimos hoje aqui.
a batalha entre Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17. Então nós vamos fazer o seguinte, irmãos, como a história já foi contada, nós não temos necessidade de ler de novo aqui na Bíblia, né? Então, à medida em que a gente for conversando, eu vou fazendo alguns destaques aqui no capítulo. 1 Samuel 17, deixa a sua Bíblia aberta aí. A nossa pregação de hoje, o tema da mensagem é esse: informação ou revelação? Vamos falar junto? Informação ou revelação? O que dirige a sua vida? O mundo hoje é dirigido pelas informações. Tem gente, inclusive, crente, servo de Deus, que quando acorda, a primeira coisa que o cara faz, antes de orar, antes de ler a Bíblia, antes de buscar algo de Deus, a primeira coisa, o cara acorda e ele já corre para a internet, porque ele quer saber o que está acontecendo no mundo. Irmãos, é lógico que a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos ser pessoas alienadas, não é isso. O grande perigo, presta atenção, o grande perigo é quando a nossa vida passa a ser dirigida pelas informações do mundo e não mais pelas revelações de Deus. Por isso o tema de hoje, informação ou revelação, que dirige a sua vida? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Para me fazer mais claro ainda, quando você liga a televisão, você recebe informação, concorda comigo? Quando você acessa a internet, você recebe informação. Quando você liga o rádio, você recebe informação. Mas quando você abre a Bíblia, você não recebe apenas informação, você recebe revelações de Deus que podem dirigir a sua vida. O grande desafio para a nossa igreja, para a igreja de Jesus hoje, é não ser dirigida pelas informações. É lógico que nós não seremos alienados. Você pode assistir a TV, você pode navegar na internet, mas para pensar, talvez você está dando muito mais valor para aquilo que se fala na internet do que daquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Hoje as informações, de um modo geral, elas adoecem a nossa alma, gente. Eu não vou dar ibope para ninguém aqui, não vou falar o nome de ninguém, mas existem alguns programas de televisão, alguns telejornais, que são tão sensacionalistas, que se você começa a assistir essas coisas, depois você não quer sair de casa, você fica com medo. Você liga um canal lá, o cara está lá, imagens na tela. Aí você muda de canal, está o outro lá, corta pra mim. E é só tragédia, é só destruição, é só estupro, é violência, é pai matando filho, é filho matando pai, é violência, é corrupção. As informações que chegam até nós fazem adoecer a nossa alma. Mas no meio de tantas informações terríveis, eu quero lhe dizer nessa noite, a palavra de Deus ainda tem revelações de Deus que podem trazer esperança para a nossa alma. Irmãos, as revelações que estão aqui são faróis de Deus para a nossa vida. As revelações que estão aqui, elas iluminam o nosso caminho, elas apontam uma direção, elas corrigem a nossa rota. Pergunto para você, revelação ou informação? O que tem dirigido a sua vida? Você está mais ligado naquilo que o Jornal Nacional fala, ou naquilo que a palavra de Deus decreta como revelação para a minha vida e para a sua vida? O que dirige a sua vida, revelação ou informação? Foi por isso que eu escolhi esse texto de 1 Samuel 17, porque eu vejo aqui mais do que um texto, mais do que uma narrativa bíblica, mais do que uma história contada, eu vejo aqui um texto que traz revelações de Deus ao nosso coração. E olhando, estudando, meditando aqui, eu encontrei, com certeza existem mais, mas eu encontrei aqui pelo menos 7 revelações que Davi recebeu de Deus na hora de uma batalha. E eu quero declarar que no meio das suas batalhas, Deus tem revelações para a sua vida. A primeira revelação que Davi recebe no meio de uma batalha é essa daqui, é tempo de acordar e matar o gigante. Olha para o seu vizinho e fala assim, chega de dormir, irmão. Fala assim para ele, larga esse sono da indolência. Dá uma sacudida nele assim, fala assim, é hora de acordar e matar o gigante. Fala para ele, mata o gigante.
1 Samuel 17:32, olha só, verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante, porque teu servo irá e pelejará contra o filisteu. As informações eram terríveis, ninguém queria lutar com Golias, porque estavam ouvindo as informações, ele é grande, ele é valente, ele é herói de guerra. As informações só faziam adoecer o coração do povo de Deus, mas Davi recebe uma revelação de Deus. Davi não é guiado por informações, Davi recebe essa revelação: é tempo de acordar e matar o gigante. Meu irmão, isso aqui foi uma revelação que Davi recebeu de Deus. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Hoje, Deus quer levantar uma geração de crentes que tenha o mesmo perfil de Davi. Vou repetir, Deus quer levantar na Igreja Batista Renovada uma geração de crentes que tenha o mesmo perfil de Davi. Olha para o seu vizinho e fala assim: Deus quer fazer de você, irmão, um matador de gigantes. Você concorda comigo que não foi só o Davi que enfrentou gigantes? Eu enfrento gigante, eu acho que você enfrenta também. Às vezes tem problema que é gigante, tem crise que é gigante, tem desafio da vida moderna que é gigante. Eu vou falar um só. O maior desafio da igreja de Jesus no século 21. Você desconfia qual seja? Qual é o maior desafio da igreja do século 21? É pregar o evangelho a todas as nações? Não mais. Por quê? Porque com a globalização, o evangelho tem ido a lugares que nunca foi. Hoje isso está acontecendo, o evangelho está sendo pregado a todas as nações. A igreja tem cumprido essa missão. Sabe qual que é o grande desafio, o maior desafio da igreja hoje? Não é pregar o evangelho até os confins do mundo. O maior desafio que nós temos hoje é não perder os nossos filhos para o mundo. Hoje a igreja prega até os confins do mundo e concomitantemente está perdendo os seus filhos para o mundo. Meu irmão, nunca houve, examine as escrituras e examine a história da igreja, nunca houve uma época, nunca houve uma fase em que tantos filhos de crentes estivessem desviados. Hoje você tem pastores aí que dirigem megas igrejas, mas os filhos dos pastores estão desviados. Hoje você tem líderes dentro da igreja, mas os filhos dos líderes estão desviados. Ô meu irmão, peraí, que negócio é esse? Eu como pastor vou ganhar o mundo inteiro e vou perder o meu filho? Eu como pastor vou pregar, vou viajar, vou para lá, vou para cá, estou pregando até os confins do mundo e eu não estou ganhando o meu filho como discípulo dentro de casa? As coisas estão invertidas, irmãos. Hoje o povo quer ser pastor, tem gente que quer ser pastor, a outra quer ser pastora, ele lá quer ser apóstolo, a outra quer ser apostila, todo mundo quer ser tudo. Só que o cara esquece que o primeiro discípulo é dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aquele que negligencia a sua própria família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Hoje o povo está invertendo as coisas, quer ganhar os confins do mundo, Judéia, Samaria, e depois que pensa em Jerusalém. A Bíblia diz: sereis minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, e depois na Judéia, e depois em Samaria, e depois aos confins do mundo. Hoje nós vivemos essa triste realidade, igrejas onde os seus líderes ganham o mundo, e perdem os seus filhos para o mundo. Esse é um gigante que está diante de nós. Eu assisti um vídeo essa semana que me chocou tanto, mas me chocou tanto, que eu falei assim: não vou ficar chocado sozinho não, eu vou chocar a igreja também. Então você vai ficar chocado junto comigo agora. Nós vamos assistir um vídeo de 4 minutos, um vídeo que mostra o maior desafio que está à nossa frente: não perder os nossos filhos para o mundo. Vamos lá? Pode apagar as luzes, presta muita atenção nesse vídeo.
Meu maior desafio é não perder o meu filho para o mundo. Esse é o nosso maior desafio. Não é ter sucesso ministerial, não é ser a maior igreja da cidade, nada disso. O nosso maior desafio, o nosso mais importante desafio é não perder os nossos filhos para Deus. Antes você deixava, há 20, 30 anos atrás, você deixava os filhos em casa e falava, está tudo bem, tudo certo. Hoje os filhos estão dentro de casa e, não fica bravo comigo, mas é a realidade, os seus filhos estão se perdendo dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você acha que está tudo certo, você não sabe aonde ele está enfiado na internet. Meu irmão, seu filho é criança. Quem tem filho criança aqui? E adolescente, tem filho adolescente também? Então vai uma recomendação pastoral, seu filho não pode ter acesso irrestrito na internet, não pode. Seu filho não pode dormir com o celular do lado, com o tablet do lado, não pode. Você está dando sopa, você está fazendo coisa errada, o gigante vai derrubá-lo. Está na hora de acordar, é tempo de acordar e matar o gigante, para depois, quando seu filho tiver 18, 20 anos, você não ficar chorando pelos cantos. Você precisa hoje, quando seu filho é pequeno, você precisa tomar uma decisão, é tempo de acordar e matar o gigante. O maior desafio da igreja hoje é não perder os filhos para o mundo. Você viu que coisa linda aqui, irmãos? Você viu que dramatização maravilhosa, as crianças aqui? Seu filho estava aqui? Se o seu filho tem entre 7, qual que é a idade dessa sala aqui? É entre 7 e 10 anos. Entre 7 e 10 anos. Se o seu filho tem entre 7 e 10 anos e não está aqui, provavelmente porque você não vem na escola dominical. Isso aqui foi feito com os aluninhos da escola bíblica dominical. Eles não vieram aqui só apresentar. Durante 3 meses eles estudaram a história que eles aprenderam aqui, que eles apresentaram aqui. Lá na minha casa eu ia dormir, o Samuel falava de Davi, levantava e falava do Golias. Eu não aguentava, já estava sonhando com Davi e Golias o tempo inteiro. Ia tomar banho, Davi e Golias. Eu falei, tira esse gigante daqui, deixa eu tomar banho em paz. O tempo todo, a palavra na cabecinha, a palavra dentro do coração. É isso, essa é a hora. Quantos pais aqui priorizam a escola dominical? E traz os seus filhos aqui, vamos lá filho, vamos lá, eu queria dormir mais umas 2 horas, mas o seu futuro na presença de Deus é muito melhor do que essas horas que eu vou gastar dormindo, vamos lá. Quantos aqui que poderiam estar na igreja? Você tem que ensinar o seu filho a amar a igreja quando ele é pequenininho. Depois que ele fica jovem, meu irmão, ou ele está apaixonado ou ele abandona a igreja. A hora de se apaixonar é na infância e na adolescência. Virou jovem, o cara está apaixonado, ou então ele se apaixona pela prostituição, pelas drogas, pelo coisas erradas, pela criminalidade. Ele vai se apaixonar por outras coisas. É tempo de acordar e matar o gigante. Está assustado? Consegui chocar você ou não? Quem ficou mais ou menos, um pouquinho assim assustado, deixa eu ver. O resto não? Então Deus vai assustar você depois, fica tranquilo. O objetivo é chocar você. O objetivo é que você saia dessa zona de conforto. A gente vem para a igreja, eu quero um culto bom, eu quero palavra, a gente está preocupado aqui com a gente. O nosso maior desafio é não perder os nossos filhos para Deus. Eu não posso, gente, ter um ministério abençoado e ver o meu filho e a minha filha fora da igreja. Então eu fracassei como pastor. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós vamos acordar e nós vamos matar esse gigante em nome de Jesus. É difícil? É. Pastor, é complicado. Eu sei que é complicado, eu também sou pai. Eu sei que o negócio é difícil. Você vai ter que matar muitas outras coisas, seu próprio desejo. Eu tenho direito de ser feliz, então pensasse antes de ter filho. Porque você teve filho, agora o seu direito e sua responsabilidade é cuidar do seu filho. Depois que ele crescer e fizer a escolha dele, aí você vai ser feliz. Agora é hora de você se dedicar ao seu filho, andando com ele, ensinando a palavra, cantando, trazendo para a igreja. Mas de novo para a igreja, vai na IBD, vai no culto, vai lá na dança, na nova unção, vai trazer, porque o seu menino vai se apaixonar pela igreja e nós não vamos perder os nossos filhos para o mundo em nome de Jesus. Amém, gente? É difícil? É, mas o Deus que ajudou Davi é o Deus que ajuda a mim e a você. O Deus que escolheu Davi para derrubar aquele gigante é o mesmo Deus que escolheu você. Nós somos escolhidos de Deus. Levanta a sua mão e fala assim: o gigante vai cair.
É tempo de acordar e matar o gigante. O segundo desafio que Davi, a segunda revelação que Davi recebe de Deus na hora da batalha: não se deixe levar pelas comparações. Revelação de Deus para Davi. Olha o verso 33. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. O que o Saul está fazendo aqui? Ele está comparando Davi com o Golias. Olha, Davi, você não tem a mínima chance, porque Golias é grande, você é pequeno, Golias é forte, você é fraco, Golias é guerreiro desde a mocidade, você nunca segurou numa espada, Davi, você está perdido. Meu irmão, ainda hoje, a maior arma que o diabo usa para roubar a bênção de Deus da nossa mão, sabe qual é? É a comparação. Comparação. E tem um monte de crente que vive se comparando o tempo todo. Quando você compara a sua vida com a vida de alguém, você perde a força. Quando você compara o seu casamento com o casamento de alguém, você perde a capacidade de viver com fé, confiando que Deus vai agir na sua vida. Quando você compara a sua igreja com a igreja de alguém, o seu pastor com o pastor de alguém, quando você compara qualquer coisa que você tem com alguém, ou com alguma coisa que a pessoa tenha, é como se um alarme começasse a soar no mundo espiritual. Bam, 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 bam. E aí o céu grita para você: tolo, 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 porque a comparação vai roubar aquilo que Deus tem para você. Então olha para o seu vizinho e fala assim: nunca mais se compare com ninguém, nunca mais, nunca mais. Se Davi tivesse dado ouvidos a essa comparação que Saul fez entre ele e o Golias, o Davi não teria ido enfrentar Golias, ele não teria se tornado aquilo que Deus queria que ele fosse, ele perderia a bênção de Deus na vida dele. A comparação pode roubar a bênção de Deus na nossa vida. Comparação gera duas coisas: ela pode gerar inferioridade, ou ela pode gerar soberba. Quando eu me comparo com alguém que está melhor do que eu, o que eu sinto? Quando você se compara com alguém que está assim muito melhor que você, você olha para a vida dele e olha para a sua, olha para dele e olha para a sua, o que você sente? Inferioridade. Ele está melhor que você. Aí você vai lá e fala: nossa, olha o irmão, é benção. Aí você olha para a sua casa: ai meu Deus, olha a minha situação. Aí você olha o que ele tem, olha o que eu tenho, olha o que ele é, olha o que eu sou. Ele é maravilhoso, e eu sou o cocô do cavalo do bandido, não presto para nada. Olha só que porcaria que eu sou, que eu tenho. Quando você se compara com alguém que está lá em cima e você está lá embaixo, você se sente diminuído, inferiorizado, e o diabo vai usar isso contra você. Agora, quando eu me comparo com alguém que está numa posição pior do que eu, o que eu sinto? Agora eu estou lá em cima e o cara está lá embaixo. Aí eu olho para a vida dele e olho para a minha. Olho o que ele tem, olho o que eu tenho. Olho o que ele faz, olho o que eu faço. E eu estou bem acima do que ele. O que eu vou sentir, gente? Soberba. Ó, ninguém dos meus amigos chegou aonde eu cheguei. Ninguém da minha família alcançou o nível que eu alcancei. Pronto. Olha para o vizinho e fala assim: pronto, cabeção. Fala: pronto. Você acabou de perder a bênção de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Deus fecha o céu para o soberbo. De qualquer jeito, a comparação é um tiro no próprio pé. Nunca mais se compare, porque você vai perder a bênção de Deus. Revelação de Deus para Davi, revelação de Deus para mim e para você. Fulano é fulano, você é você. O que Deus fez na vida dele é maravilhoso. O que Deus tem para fazer na sua vida é maravilhoso. Nós temos que ser uma igreja assim. Quando alguém aqui recebeu uma vitória, larga a mão dessa inveja do inferno. E para de falar: ai, eu entrei em luta. Para de falar esse negócio. Vê a vitória do irmão e da irmã, o que ele conquistou, o que ela conquistou. Nossa, benção, mas que eu entrei em luta, eu entrei. Você não entrou em luta, meu irmão, você entrou em inveja, em ciúme, qualquer coisa.
Vamos parar com esse negócio. A vida do outro é do outro. Deus vai abençoá-lo, mas Deus tem uma história linda para escrever na sua vida também. Comece a andar com Deus e você vai ver o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Primeira revelação que Davi recebe: é tempo de acordar e matar o gigante. Segunda revelação: não se deixe levar pelas comparações. Aí a terceira revelação que Davi recebe na hora da batalha com Golias: na hora de uma crise, abra sua boca para liberar uma palavra de fé. Então olha a palavra de fé que Davi libera no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, ele liberou uma palavra na hora da crise. Qual foi essa palavra que ele liberou? Tu vens contra mim com espada e com lance, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não faz aqui uma confissão positiva, não é a força do pensamento positivo, não é curso de neurolinguística, não é nada disso. Davi aqui estabelece uma fé em Deus, e ele diz para Golias: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Olha a palavra de fé que ele libera no verso 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha o 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Na hora de uma crise, Davi recebe essa graça de Deus. E eu quero orar no final aqui da nossa palavra, para que Deus derrame essa graça sobre nós, para que o Espírito Santo derrame essa unção sobre nós. Que unção, que graça? A graça de, na hora da crise, liberar uma palavra de fé. Por quê, gente? Porque quando eu libero uma palavra de desânimo na hora da crise, sabe o que acontece? Eu sou derrotado. O desânimo provoca a falência da fé. Vou repetir: o desânimo provoca a falência da fé. Lá em Mateus capítulo 8, nós temos um ensinamento não precisa abrir não, nós temos um ensinamento lindo demais. O que a palavra de Deus ensina lá em Mateus capítulo 8? Que o mundo espiritual, quem crê no mundo espiritual? Deus, diabo, anjos, demônios. O mundo espiritual, ele se move na direção da palavra que eu libero. O mundo espiritual se move na direção da palavra que eu libero. Mateus capítulo 8, o centurião romano chegou para Jesus e falou: Senhor, o meu escravo está doente, o meu servo está doente, manda uma palavra para ele e ele será curado. O Senhor não precisa nem entrar dentro da minha casa, não precisa se dar o trabalho de ir lá em casa, mas mande uma palavra e o meu servo será curado. Jesus então envia uma palavra de cura, e Jesus libera uma palavra de cura, e a Bíblia diz que na mesma hora o servo do centurião foi curado. Por quê? Porque o mundo espiritual se move na direção da palavra que nós lançamos. Posso ouvir um amém? Amém. O mundo espiritual se move na direção da palavra que nós lançamos. Quais palavras você tem lançado nas horas de crises? Quais palavras você tem liberado na hora que um gigante começa a te assustar? Davi recebe essa revelação de Deus: é hora de liberar uma palavra de fé. De fé. Não é nos cursos que eu faço, não é nos diplomas que eu tenho pendurado na parede, é uma palavra de fé em Deus. O Senhor vai me dar vitória. Do Senhor é a guerra, e Ele salva, nem com escudo, nem com lança. O Senhor vai pelejar por nós. Precisamos aprender, pedir ao Senhor essa força, que a Igreja Batista Renovada seja uma igreja que na hora da crise aprenda a liberar palavras de fé. Não adianta a gente só vir aqui cantar, achar bonito, quando um irmão, uma irmã vem pregar, a gente glorifica, bate palmas, mas na hora da sua crise, na hora que você está diante do seu gigante, você não libera uma palavra de fé. Vamos praticar isso agora? Vamos fazer isso? Então, eu vou dar 10 segundos, e você vai liberar uma palavra de fé agora, para a pessoa que está
à sua direita, à sua esquerda, atrás ou à frente de você. Eu estou dando 10 segundos para o Espírito Santo colocar no seu coração uma palavra de fé. Você não precisa saber o que está acontecendo com a pessoa. Mas se o mundo espiritual se move na direção daquilo que nós falamos, então agora nós vamos liberar uma palavra de fé e nós cremos que o nosso Deus vai agir por nós. Está pronto para isso? Está pronto para liberar uma palavra de fé? A força não é sua, a força é de Deus. A estratégia não é sua, a estratégia é de Deus, é Ele que vai agir. Você tem que liberar uma palavra de fé. Amém, gente? Não foi o que Davi fez? Não foi isso? Ele olhou para o gigante e ele liberou, ele falou, Deus vai me dar vitória sobre você. Então agora você vai olhar para o seu irmão, você vai liberar uma palavra de fé, você vai abençoar a vida dele. Vamos fazer isso? Então vai lá, 10 segundos para você abençoar alguém. Vai, meu irmão, libera uma palavra de fé. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, querido. Que o Senhor ilumine os seus olhos. Que o Espírito Santo de Deus sopre sobre a sua vida. Que essa semana seja uma semana em que você veja a glória de Deus na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que no meio dessa batalha, nós vamos dizer como Davi, o Senhor saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Olha lá, a terceira revelação, uma palavra de fé na hora da crise. Davi está diante de Golias e ele continua recebendo revelações de Deus. Olha a quarta revelação que ele recebe na hora da batalha. Olhe para os ribeiros que estão à sua volta e não apenas para o gigante que está diante de você. Se você observar o verso 40, está escrito assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Foi-se chegando ao filisteu. Olha que revelação a Bíblia nos traz aqui. Davi viu o gigante? Lógico que ele viu. O detalhe é que Davi não fica hipnotizado pelo gigante. Tem gente que na hora da crise fica hipnotizado pelo gigante, não vê mais nada. Os soldados de Israel não conseguiam enxergar mais nada, eles estavam hipnotizados por Golias, hipnotizados pelo medo, pelo desânimo que Golias lançava sobre eles. Mas Davi recebe essa graça do Senhor, a graça de olhar para o gigante, mas enxergar que entre ele e o gigante existe um ribeiro. Dentro do ribeiro, Deus já tinha preparado o recurso para Davi matar Golias. Dentro do ribeiro, Deus já tinha preparado a pedra com a qual Davi iria destruir aquele gigante. O que isso significa para mim e para você? Significa que quando você estiver no meio de uma batalha, de uma guerra, olhe o problema, olhe a dificuldade, mas não fique hipnotizado pelo problema. Observe os ribeiros que estão ao seu redor. Observe o que Deus vai mostrar para você na hora dessa crise. Veja que Davi não desceu o vale já com as pedras no seu alforje. As pedras ele só foi receber de Deus quando ele já estava lá no meio da guerra com Golias. A gente quer ir para a guerra já com tudo preparado, com a bazuca espiritual, que Deus... Não, às vezes Deus manda você para a guerra só com a sua funda. Mas é quando você está lá diante do gigante, que Deus vai mostrar o recurso que Ele vai te dar para você derrubar aquele gigante que está diante de você. Está diante de um problema hoje, querido? Está diante de uma crise que está tirando o seu sono e a sua paz? Não fique hipnotizado por esse problema. Fique atento ao que Deus está fazendo no meio dessa crise. Abra bem os seus olhos espirituais e comece a enxergar o que Deus está fazendo no meio dessa crise. De repente Deus vai usar a boca de alguém, de repente Deus vai criar uma situação para você, de repente Deus vai mostrar algo que vai virar um recurso para você derrubar aquele gigante que está à sua frente. Nós não podemos perder os ribeiros de vista. Tem um gigante diante de você? Tem. Se tem um gigante, tem um ribeiro. Se tem um ribeiro, tem uma pedra lá que Deus já preparou para você. Você tem que ser capaz de olhar para esse ribeiro em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos pedir isso para o Senhor. Senhor, me dá a graça de na hora da crise enxergar o gigante, mas enxergar o ribeiro e enxergar as pedras que vão estar lá. De repente Deus vai usar um irmão da igreja,
Deus vai criar uma estratégia. Eu não sei como será essa pedra de escape e de livramento, mas ela existe e ela está dentro do ribeiro e o Senhor vai te abençoar. A quinta revelação que Davi recebe na hora da crise, qual que é? Não deixe o gigante destruir o seu otimismo. Se você olhar o versículo 24, que interessante nós temos aqui, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quando Davi chega no campo de batalha, o ambiente já é de um pessimismo assim generalizado. Golias já tinha enchido aquele ambiente, ele conseguiu encher o ambiente de um pessimismo total. Por quê? Porque o texto fala que durante 40 dias Golias ia até o povo de Israel e fazia discursos, e menosprezava os israelitas, e diminuía os israelitas. Todo dia ele falava e injetava desânimo, falava e injetava desânimo, falava e injetava desânimo. Quando Davi chega, o coração do povo já está de um pessimismo assim absurdo. Você consegue enxergar que hoje não é diferente? Você consegue ver isso? Você consegue ver que às vezes o gigante que está diante de nós, ele tem esse poder de encher o nosso ambiente de pessimismo? Você consegue ver que o gigante ele consegue deixar o ambiente carregado de desânimo e de pessimismo? Aí você chega na igreja e pergunta para alguém: e aí, irmão, como é que está a igreja, o pastor, os irmãos? Aí o cara olha para você e fala: a igreja? O pastor? Os irmãos? Era tudo benção esses irmãos. Hoje é tudo traíra. Tem gente que, se você parar para ouvir alguns crentes, você larga da igreja. Se você parar para ouvir alguns crentes, você larga de Jesus, você abandona a igreja, vai embora. Por quê? Porque esses crentes estão igualzinhos soldados de Israel, já foram contaminados pelo desânimo e pelo pessimismo de Golias, gente. Mas o que eu acho lindo aqui é que a Bíblia mostra que quando Davi chega, ele recebe também essa graça do Senhor, a graça de quebrar esse desânimo. Se você olhar no verso 26, dá uma olhadinha, finalzinho do verso 26. Davi diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Repare que as palavras de Davi, amados, são loucamente otimistas. Davi, ele sofre de um mal aqui. Davi sofre de um otimismo crônico. Davi chega lá, está todo mundo desanimado, pessimismo no coração. Davi chega e ele lança uma palavra de um otimismo crônico. Ele sofre disso, mas esse otimismo vem de Deus. E Davi fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército dos Deus vivos? Incircunciso era quem não tinha aliança com Deus. A circuncisão, que outro dia a gente explica o que é circuncisão. A circuncisão foi algo que Deus estabeleceu como marca para o povo de Israel. Todo mundo que era circuncidado é porque tinha uma aliança com Deus de Israel. Logo, os incircuncisos, os povos que não se circuncidavam, é porque não tinham aliança com Deus. Davi chega e fala assim: gente, olha o que Davi fala para o povo de Israel no verso 26. Quem é, pois, esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? Gente, quem é esse cara? Ele não tem aliança com Deus. Ele é grande, mas ele não é dois. Deus está do nosso lado, o Senhor é a nossa força, o Senhor está com a gente. Posso ouvir um amém? Não é para você falar amém. Isso aqui é o que Davi falou para o povo de Israel. Davi chegou lá e fala: gente, esse cara não tem aliança com Deus, mas nós temos. Deus está do nosso lado, e se Deus está do nosso lado, nós vamos vencer essa guerra. Posso ouvir um amém? O Davi pergunta para o povo de Israel. Mas amém que você está falando, amém, isso é bom. Aleluia. Meu irmão, que o Senhor coloque no seu coração nessa noite, sabe o quê? Vou orar para Deus colocar no seu coração essa noite um otimismo crônico. Vou orar para Deus colocar no seu coração essa semente essa convicção, essa certeza de que tudo pode falhar, mas o nosso Deus é aquele que está conosco no meio das nossas batalhas. E todo mundo vai olhar para você e vai falar: esse cara pirou. Piramos mesmo, mas nós confiamos naquele que salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Na hora de uma batalha, não deixa o gigante destruir o seu otimismo. A sexta revelação que Davi recebe
Isso aqui eu quero lançar como uma palavra profética para a sua vida. O seu início pode ter sido desconfortável, mas o seu final será glorioso em nome de Jesus. Vamos falar junto? Olha para o seu vizinho e fala para ele: o seu início, irmão, foi difícil, mas o seu final será abençoado em nome de Jesus. Queridão, o mais importante não é como você começa, o mais importante é como você termina. Amém? O mais importante não é como você começa, o mais importante é como você vai terminar. Tem gente que começa tão bem, tem gente que você olha assim e fala: nossa, aquele menino é uma bênção, aquela menina é de Deus e tal, olha, tem um futuro promissor e tal. Começou bem, mas lamentavelmente no meio do caminho criou outras prioridades, se envolveu com as coisas desse mundo, sei lá o que aconteceu, e a pessoa se perde no meio do caminho. Começou bem, mas termina muito mal. Com Davi foi diferente. Davi teve inícios complicados, inícios difíceis, mas ele perseverou em andar com Deus, e Deus surpreendeu Davi, e o final dele foi maravilhoso, muito mais do que ele imaginava. Se você olhar no capítulo 16, aí eu vou me reportar algumas cenas que nós vimos aqui na peça, aqui no teatro. Uma dessas cenas está aqui, 1 Samuel capítulo 16, o verso 11, a hora que o profeta vai lá na casa do Jessé para ungir o pequeno Davi como rei. Olha o que diz aí, 1 Samuel 16, 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha a gafe de Jessé, olha o erro brutal de Jessé. O profeta chega lá e fala assim: Jessé, eu estou aqui porque Deus falou que um dos teus 8 filhos será o próximo rei de Israel. Manda chamar todo mundo aqui que nós vamos orar, e Deus vai revelar quem é. Jessé foi lá e chamou todos os filhos, menos um. Quem? O caçula. Na cabeça de Jessé, Davi era tão desvalorizado, consciente ou inconscientemente. Davi tinha um valor tão pequenininho para Jessé, que na hora da coisa importante ele esqueceu do Davi. Na hora da coisa de valor, esse, qualquer um, esse aqui com certeza, esse não vai ser o rei. Então fica cuidando das ovelhas aí que você ganha mais. O próprio pai de Davi o desprezou. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, porque quando uma família ela tem um mínimo de saúde emocional, quando uma família tem um mínimo de equilíbrio emocional, pelo menos papai e mamãe acreditam no filho. Não acredita? Você já foi numa apresentação de escola? Eu já fui várias na apresentação dos meus filhos. Aí você chega lá, às vezes a turma vai cantar. Aí sobe um menino, uma menina e canta maravilhosamente bem. Todo mundo aplaude. Aí sobe outro e canta desafinado demais. Você até faz assim, vergonha alheia. Senhor, faz acaba logo, Senhor, tadinho, está passando tanta vergonha, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu estou com vergonha por ele, Senhor. Você já foi numa apresentação que a criança canta desafinado demais, e está todo mundo lá assim, mas no meio do povo tem uma dona, uma só, que está assim. O menino está desafinando igual um jumento, e a mulher está lá assim, e ela levanta e aplaude em pé. Quem é essa dona? É ela mesma, é a mãe. Quando uma família tem saúde emocional, pelo menos papai e mamãe acreditam no filho, pelo menos papai e mamãe, ninguém acredita, mas o pai e a mãe acreditam. Perceba como a família de Davi era desajustada emocionalmente, o próprio pai desvalorizado, Davi era desacreditado dentro da sua própria casa. Não é que os amiguinhos da escola zoavam Davi, não é que os coleguinhas, o próprio pai não dava valor para ele. Pergunto para você, isso é maneira de um rei começar? Foi um bom começo para Davi? Imagina o constrangimento de Jessé, quando o profeta chega, aí Davi entra, e Deus fala com Samuel: este é ele, derrama o azeite na cabeça dele, porque esse
é um menino segundo o meu coração. E aí derrama o azeite lá, a cara de Jessé e dos irmãos de Davi. Ninguém acreditava nisso. Que constrangimento, um pai que não acreditava, mas Deus acreditou em Davi. Que início, não foi um bom início, a própria família não acreditava nele. Aí, se você folhear algumas páginas, vai lá para o capítulo 19, o versículo 12. Algumas páginas aí à frente, capítulo 19, versículo 12. São apenas algumas páginas, mas são vários anos que passam aqui na história. Aqui em 1 Samuel 19, Davi já matou o gigante, Davi já virou um homem, Davi já casou com a filha do rei. Aí Davi está casado, está lá na casinha dele, dormindo. Olha o que diz o 1 Samuel 19, 12. Então Mical, que era a mulher de Davi, desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Gente, sabe o que está acontecendo aqui com Davi? Davi tem que fugir pela janela. Sabe por quê? Porque o sogro dele quer matá-lo. Isso é um jeito bom de começar o casamento? O próprio sogro queria matá-lo. Então a Bíblia mostra para nós que os inícios de Davi não foram bons inícios. Foram inícios complicados na vida ministerial, na vida conjugal, problema com a família da mulher. Olha, inícios complicados. Mas Deus esteve com Davi. Quero profetizar nessa noite, Deus está com você, querido. E o final de Davi, Deus assim surpreendeu Davi, que fez muito além do que ele imaginava. Agora eu quero que você leia comigo, abra sua Bíblia aí, em 1 Crônicas, capítulo 29, olha lá, 1 Crônicas, capítulo 29, agora nós vamos ler o final de Davi. 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler o final de Davi. Já falamos dos inícios, que foram inícios complicadíssimos. Agora, como é que ele termina? Será que ele terminou bem ou terminou mal? 1 Crônicas 29, verso 28. 1 Crônicas 29, 28. Olha o fim de Davi. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Morreu em ditosa velhice. Davi não morreu no escuro. Davi não morreu longe de Deus. Davi não morreu longe da sua família. Davi não morreu estando com o coração afastado de Deus. Ele caminhou com Deus e o final dele foi maravilhoso. Ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias. E o filho dele assumiu o trono e reinou no lugar dele. Deus deu continuidade à família de Davi. Davi morreu muito bem. Eu li esse texto aqui, eu fiquei perguntando assim para minha alma. Fiquei me perguntando. Ninguém gosta de falar de morte, né? Quando a gente começa a falar de morrer, tem gente, quem é crente já fala o nome de Jesus, quem não é já dá 3 socos na madeira, né? Todo mundo quer isolar, vamos parar com esse negócio, vamos mudar de assunto, isso não dá certo não. Ninguém quer falar de morte. Mas um dia nós vamos morrer. Vamos fazer um exercício aqui? Se você pudesse definir como seria a sua morte, como é que você gostaria de morrer? Pensa, não fala não, pensa. Se Deus colocasse isso na sua mão, você vai escolher quando e como você vai morrer. Como é que seria? Eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, se o Senhor me desse essa oportunidade, a minha morte seria assim, se eu pudesse escolher. Eu, Glaucio, eu queria morrer bem velhinho, queria morrer com 99 anos, 99, 100 não, 100 eu fico muito acabado, mas 99 eu estou enxuto ainda. Falei, Senhor, eu quero morrer com 99 anos, sabe como? Falei para Deus, Senhor, eu quero morrer em casa, não quero morrer no hospital não, sozinho num quarto de hospital, eu quero morrer em casa. Eu fiquei imaginando, olha que conversa, falei, Senhor, se eu pudesse escolher, eu queria morrer como Davi, morreu em
ditosa velhice. Eu queria morrer com os meus 99 anos, em casa, numa cama bem quentinha, confortável, segurando a mão da minha velhinha ali, segurando a mão da minha esposa. E antes de morrer, queria que Deus me desse a oportunidade de colocar a mão na cabeça do meu filho e da minha filha, e de dar uma última bênção para ele, uma última bênção para ela, e queria ainda, se Deus permitisse, abençoar os meus 12 netos que estariam lá, assim, ó. Essa seria a minha morte formidável. Gente, quando você anda com Deus, o seu início pode ser complicado, mas Deus te surpreende, e o seu final será maravilhoso e glorioso. Davi não morreu de qualquer jeito, não morreu longe de Deus, ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias. Ele não morreu na miséria, diz aqui que ele morreu com riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. No começo Davi chorou, nos inícios da sua vida ele sofreu apertos terríveis, mas no final Deus o surpreendeu e fez coisas espetaculares, e até o fim dos seus dias, ele viu a boa mão de Deus sobre a sua casa. Queridão, às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, meu Deus, o negócio está complicado demais, mas sabe de uma coisa? Deus pode surpreender você, e o seu início foi difícil, mas o seu final vai ser uma bênção. Voltando para 1 Samuel 17, quantas pedras que Davi pegou para enfrentar o gigante? 5 pedras. Isso significa o quê? Que ele achou que ele ia ter um esforçozinho lá com o gigante. Davi não achou que ele ia matar o gigante, ele não tinha certeza que ele ia matar o gigante na primeira pedra, senão ele não pegava 5, pegava só uma. Ele pegou 5, porque ele tinha expectativa de que a luta ia demorar um pouco, não ia ser fácil. Vou jogar a primeira para calibrar o alvo, a segunda também, a terceira, na quarta e na quinta eu acerto o cabeção. Na primeira, o gigante cai. Deus surpreendeu Davi. Deus pode surpreender você. Talvez você já pegou 20 pedras, Davi pegou 5, você já tem 20. Mas Deus pode surpreender você, meu irmão. E o seu gigante pode cair mais rápido do que você imagina. Porque o seu começo pode ser difícil, mas o seu fim vai ser abençoado em nome de Jesus. Aleluia. A 7ª e última revelação que Davi recebe de Deus na hora da batalha: não duvide do trabalho invisível de Deus. Vamos ler esse texto para finalizar? 2 Samuel, abra comigo aí, 2 Samuel capítulo 3. Não duvide do trabalho invisível de Deus na sua vida. 2 Samuel capítulo 3, verso 1, só o verso 1. 2 Samuel 3:1. A palavra de Deus diz assim: durou muito tempo. Eu gosto desses detalhes. Durou muito tempo, aproximadamente 10 anos, a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam, o que, gente? Enfraquecendo. Repare o detalhe aí no texto, repare o detalhe. Enquanto a guerra explodia, enquanto Davi estava no meio da guerra, o que Deus estava fazendo com ele? Durante a guerra, Davi ia se fortalecendo. Deus não fortaleceu Davi da noite para o dia. Enquanto a guerra explode, Deus vai fortalecendo Davi. A guerra é longa, e enquanto a guerra acontece, Deus faz 2 coisas: ele fortalece Davi, e ao mesmo tempo ele enfraquece o inimigo de Davi. Olha o que Deus faz aqui. Tem gente que na hora de uma crise prolongada perde a fé. Tem gente que na hora de um problema prolongado, o que ele faz? Ele estressa, ele fica mal, porque ele não consegue ver o agir de Deus numa crise prolongada. Mas sabe o que eu tenho para falar para você nessa noite? Você pode não estar vendo, você pode estar achando que a sua força está acabando. Se alguém perguntasse para Davi: Davi, você está sentindo que você está ganhando a guerra? Davi ia falar: ganhando, velho, que isso, Saul está me perseguindo, cada vez mais ele chega perto, um dia ele vai me pegar, como que eu estou ganhando? Eu estou perdendo a força.
Olha para a sua situação hoje. Olha você para a sua situação. Você pode estar vivendo um momento hoje que, se você olhar para a sua vida, você vai falar igual Davi: cadê minha força? Cadê a minha vitória? As coisas, em vez de melhorar, estão piorando fisicamente, pelo menos humanamente falando. Mas a palavra de Deus, a revelação de Deus para a sua vida hoje, você pode não ver, você pode não perceber. Enquanto a sua guerra explode, Deus está fortalecendo você. Deus está fortalecendo você. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está percebendo. Enquanto a guerra explode, Deus está fortalecendo você e Ele está enfraquecendo o inimigo que se levanta contra você. O que você tem que fazer é manter os olhos e o coração em Deus. Ele sabe como enfraquecer o nosso inimigo na hora da guerra. Amém, gente? Essas são as revelações de Deus para Davi e para a Igreja Batista Renovada. É tempo de acordar, irmão. Mata esse gigante. Volta a priorizar o seu filho e a sua filha. Para de querer ganhar as nações. Ganhe os seus filhos e depois você vai ganhar as nações. Não se deixe levar pelas comparações. Na hora de uma crise, abra sua boca para liberar uma palavra de fé. Olhe para os ribeiros que estão à sua volta. Não fique hipnotizado pelo gigante. Não deixe o gigante destruir o seu otimismo. Olha, seu início pode ter sido muito difícil, mas o seu final será glorioso e abençoado. Não duvide do trabalho invisível de Deus, porque agora mesmo, nesse exato momento, Deus está fortalecendo você. Deus está fortalecendo você. Então a minha pergunta é: o que dirige a sua vida? As informações